Charles Dickens foi um escritor inglês do século XIX. Ele nasceu em 1812 e morreu em 1870. Publicou muitos livros populares na Inglaterra e que, aos poucos, foram alcançando outros países. Dickens trabalhou em uma fábrica quando tinha apenas 12 anos, para ajudar sua família que estava endividada. Depois de alguns anos, começou a escrever para um jornal e depois se torna editor executivo de uma revista na Inglaterra. Alguns livros eram publicados a partir da junção de vários escritos em revistas e eram publicados, em alguns casos, semanalmente, quase como se fosse uma novela. Tempos Difíceis é um livro de Charles Dickens que passa na Inglaterra industrial do século XIX, o que significa basicamente a transição da primeira revolução, já desenvolvida desde o século XVIII, para a segunda revolução industrial. A Inglaterra já tinha reflexos tanto dos benefícios da revolução industrial, como o crescimento da produção, as transformações do espaço com uma melhor infraestrutura, a melhoria de transportes e cidades, ao mesmo tempo que enfrentava problemas como a pobreza, moradores de rua, poluição do ar, poluição dos rios, desigualdade social e exploração do trabalho. O livro é sobretudo uma crítica a essa sociedade inglesa industrial do século XIX, aos efeitos nocivos da industrialização como a poluição e a padronização da vida, que interfere inclusive na educação. Dickens critica a forma de ensino na Inglaterra predominante do século XIX. Vamos então a alguns trechos desse livro. Era uma cidade de tijolos vermelhos, ou de tijolos que seriam vermelhos caso as cinzas e a fumaça permitissem. Mas, no estado de coisas de então, era uma cidade de vermelhos e negros antinaturais, como o rosto pintado de um selvagem. Era uma cidade de máquinas e chaminés altas, pelas quais se arrastavam perenes e intermináveis serpentes de fumaça que nunca se desenrolavam de todo. Vamos entender esse trecho. Quando ele fala dos tijolos vermelhos, é a referência da fábrica que tem tijolos vermelhos. Então a cidade era uma cidade de fábricas. A fábrica representava a cidade. E a paisagem era totalmente transformada por conta da poluição. Então a poluição afetava, a paisagem da Inglaterra do século XIX, a paisagem da cidade inglesa do século XIX. Então, máquinas, poluição, chaminés, tudo isso eram pontos que representavam a cidade inglesa do século XIX. Vamos a mais um trecho. Havia um canal negro e um rio que corria púrpura, ou seja, roxa, por causa da tintura mal cheirosa e grandes pilhas de edifícios, cheios de janelas, onde se ouviam ruídos e tremores o dia inteiro, e onde o pistão das máquinas a vapor trabalhava monótono, para cima e para baixo, como a cabeça de um elefante em estado de loucura melancólica. Bom, nesse trecho ele deixa ainda mais claro da poluição, que ela não é só do ar, mas ela também afeta os rios, Tanto que ele fala de um rio de cor púrpura, de cor roxa, e um cheiro, um mau cheiro, que com certeza interferia na vida das pessoas. Ele ainda fala do trabalho, ele fala da batida do pistão das máquinas, que funcionavam quase sem parar, funcionavam o dia todo. Vamos imaginar também que esses rios poluídos, esse mau cheiro, interferia na saúde das pessoas, que poderiam ficar doentes. E vamos ao último trecho. Havia ruas largas, todas muito semelhantes umas às outras, e ruelas ainda mais semelhantes umas às outras, onde moravam pessoas também semelhantes umas às outras, que saíam e entravam nos mesmos horários, produzindo os mesmos sons, nas mesmas calçadas, para fazer o mesmo trabalho. E para quem cada dia era o mesmo de ontem e de amanhã, e cada ano equivalente do próximo e do anterior. Dickens aponta assim a padronização da vida a partir da indústria. O trabalho da indústria ele padroniza o trabalhador, ele torna o trabalhador muito parecido com o outro trabalhador. Só que é mais do que isso. Ele fala que o próprio contexto de vida
do sujeito inglês do século XIX, ele se torna muito semelhante. Uma crítica bem parecida é feita em 1936, no filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Uma das primeiras cenas do filme são os trabalhadores saindo do metrô, aglomerados, com pressa, correndo, indo para a fábrica. E o Charlie Chaplin logo em seguida coloca uma cena de animais, no mesmo sentido praticamente, correndo, aglomerados, tumultuados. Então a crítica ela é muito parecida. Fechamos aqui então 3 trechos do livro Tempos Difíceis, do autor Charles Dickens. É uma importante referência sobre a Revolução Industrial. O autor ele mostra o quanto essa revolução afeta diretamente a forma de trabalho, a vida das pessoas, o meio ambiente, a paisagem das cidades. Então serve de intensa reflexão para nós.